Bom, essa semana eu perguntei para Deus o que eu deveria falar com vocês. O púlpito pastoral, ele não é sobre o que o pastor deseja falar. É sobre o que Deus deseja que seja falado. E sobre o que a igreja precisa ouvir. Me permita abrir o coração para você, inclusive para você que está acompanhando pela internet. Eu confesso a vocês que eu relutei. E aí eu fui na loja da CPB, essa semana, para buscar alguns poucos materiais ali, aqui no campus, para quem está acompanhando pela internet. E eu acabei falando para a atendente, disse assim: essa semana Deus me impressionou a tocar num assunto muito delicado para a igreja. E aí uma irmã que estava do lado disse assim: mas fale. Eu não sei do que o senhor vai falar, mas fale. Porque se o senhor não falar, Deus irá lhe cobrar, porque o senhor é o pastor da igreja. E ela saiu. Eu falei: nossa Deus. Não precisava fazer a lapada. E aí na quinta, o pastor Jolivet comunicou para mim de que nós teríamos uma palestra sobre isto no Lidera. E seria aberta para todos. E eu mais uma vez relutei, disse: está vendo, senhor, não precisa, já vai ter. Para que eu, como pastor da igreja, falarei? E aí eu voltei a dobrar os joelhos do chão e falei: Senhor, me revela um outro assunto. Me fala sobre outro tema. Sobre o que o Senhor quer que eu fale. Porque este assunto, Senhor, já será abordado de maneira geral para todos que quiserem ouvir. Então, Senhor, o que mais o Senhor deseja que eu fale? E o meu coração continuou perturbado. E aí hoje pela manhã liguei para uma pessoa que me é por conselheira, porque tem uma vida de intimidade com Deus e de oração. Eu falei: olha, Deus tem me perturbado, mas eu confesso que meu coração está receoso. O que você acha? Talvez seja melhor, mais prudente, até mais interessante se eu mudar o tema. E essa pessoa disse para mim assim: negativo. Não importa quantas vezes o assunto será abordado. Importa cumprir a vontade de Deus. Você não tem orado? Você não passou a quinta-feira jejuando? Eu falei: sim. E Deus não tirou isso do seu coração? Eu falei: não. Então jamais deixe de atender ao que Deus manda. E ainda há pouco eu entrei ali na salinha e fechei os olhos e disse: Senhor, então já que o Senhor ordenou, então que não seja eu falando, mas o Senhor. E que as minhas ovelhas, a saber vocês, percebam amor na voz e nas palavras. Percebam a graça de Deus na voz e nas palavras. Percebam a verdade de Deus na voz e na palavra. E que sejam tocados pelo Espírito para atenderem a voz e seguirem a palavra. Há muitos anos atrás, eu era capelão do Colégio Adventista de Vila Galvão, em Guarulhos. E depois de uma capela, uma menina, acredito eu, não ultrapassava 16 ou 17 anos, me procurou e disse assim: pastor, foi tão bom o que o senhor falou hoje, que eu senti que eu deveria lhe procurar para conversar com o senhor e pedir que o senhor orasse por mim. Eu falei: claro, pelo que você quer que eu ore?
Ela disse é que eu estou profundamente apaixonada por uma pessoa. Eu até enfrentei minha família por causa dessa pessoa e nós decidimos que viveríamos o nosso amor de maneira intensa, de maneira vívida, de maneira real, e eu me entreguei completamente a esse amor. E ela citou a idade, por isso não me recordo exatamente se 16 ou 17 anos. E ela com 24 para 25 anos. Mas agora nós estamos começando a enfrentar problemas. A gente não se entende, a gente está brigando muito. E eu estou realmente receosa de que a nossa relação termine, porque eu me entreguei. O senhor entende? Eu fiz de tudo para dar certo, eu realmente estou apaixonada. Eu enfrentei tudo e todos para poder tornar esse amor real. E agora, depois de alguns meses juntos, talvez termine. Eu não gostaria que terminasse. E eu, percebendo o sofrimento dela, disse, então tá bom. Então vamos fazer o seguinte, vamos orar. E vamos deixar Deus revelar a sua vontade. E ela então disse, claro, pastor, vamos, é para isso que eu lhe procurei, porque eu gostaria que o senhor orasse comigo, e por mim e pela minha relação. Falei, tá certo, então vem aqui comigo. E então nós nos ajoelhamos entre um banco e outro da capela. E quando nós nos ajoelhamos, eu me dei conta de que eu não havia perguntado o nome. E então, segurando o ombro dela, como geralmente eu faço todas as vezes que vou interceder por alguém a Deus. Então eu perguntei, por favor, só me diga um nome para que eu possa interceder. E eu vou dar a vocês apenas um nome fictício, ok? Para manter o sigilo da história. Então ela disse, Isabela. E eu já estava ajoelhado para orar pela relação. Abra sua Bíblia comigo. Livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1 e o verso 27. Gênesis capítulo 1 e o verso 27. Me permita fazer um comentário de um pensamento intrusivo. Mas como pastor de vocês, eu estou emocionado. Porque tenho visto mais jovens trazendo a Bíblia. Quando eu cheguei aqui no IAN, no início do ano, a imensa maioria de vocês, apenas quando eu falava, vamos abrir a Bíblia, pegavam um celular. E na ocasião eu disse, não há problema em você ter a Bíblia no celular, nenhum problema. Mas o celular pode causar distração enquanto você está lendo a palavra. Prefira a Bíblia física. Mas continue com ela no celular, porque entre ter e não ter a Bíblia, eu como seu pastor prefiro que você tenha a Bíblia, ainda que no celular. Mas se possível traga a Bíblia. E daqui do alto eu estou vendo. Me perdoe me emocionar. Mas é lindo ver vocês, aos poucos mudando uma cultura. E trazendo a Bíblia. Capítulo 1, verso 27. E a Bíblia diz assim, e criou Deus, homem, a sua imagem. E a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. No capítulo 1, no verso 27, Deus apresenta em uma única sentença qual era o projeto de Deus para toda a humanidade.
antes da queda, mas que permaneceria como projeto de Deus para a humanidade depois da queda, caso o homem decidisse abandonar a Deus. No capítulo 1, no verso 27, essa sentença resume duas coisas preciosas. A primeira delas, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, a minha e a sua identidade é de filho de Deus, feitos à imagem e semelhança dEle. Você compreende isso? Você pode tentar se identificar de outras maneiras. Pode tentar se identificar ideologicamente de outras formas. E existem hoje as mais diferentes formas das pessoas tentarem se identificar, mas segundo a palavra de Deus, a sua identidade é de que você foi feito segundo a imagem e semelhança do Criador, para ser chamado por Ele de filho de Deus, de filha de Deus. E o mundo pode tentar destruir isso, mas a Bíblia testifica, e não foi permitida ser apagada pela luz do tempo. A Bíblia continua testificando que eu e vocês fomos feitos à imagem de Deus. Portanto, o projeto de Satanás é destruir essa imagem. Porque todas as vezes que ele olha para você, você faz ele se lembrar de Deus. Segunda coisa que esse texto nos revela é que Deus nos fez a imagem e semelhança para nos relacionarmos em amor. E para isso, Ele cria dois seres distintos e não iguais: o homem e a mulher. Sim, somos da mesma espécie humana, mas somos diferentes. Homem, mulher. Não hierarquicamente diferentes, mas constitucionalmente diferentes. Fomos constituídos de maneira diferente. Me permita dizer uma coisa para vocês. Foi Deus quem criou o amor. O amor provém dele. E porque o amor provém dele, foi ele quem definiu o que de fato é amor verdadeiro. Desde o início, quando Deus nos formou, a união entre um homem e uma mulher foi desenhada como uma aliança de complemento, de compromisso e de fidelidade. No livro Lar Adventista, na página 25, Ellen White diz assim: o matrimônio foi instituído por Deus para elevar homem e mulher, para purificar e enobrecer os seus afetos. Sim, Deus nos deu o casamento entre um homem e uma mulher como presente para que ambos pudessem crescer. Por isso, afirmo para vocês, a sexualidade é um presente de Deus. E por isso, se é um presente, Deus nos orienta que vivamos do jeito, da maneira como Ele nos deu. O problema é que, com a decisão de Adão e Eva de se afastarem de Deus, o pecado entrou na natureza humana, não apenas no mundo, mas aqui, no meu coração e também no seu coração. E com a entrada dele, o mundo como um todo, externo e interno, ficou bagunçado. E quando eu falo de mundo interno, me refiro aos nossos pensamentos e também às nossas emoções. Surgiram desejos que já não refletem mais o plano original de Deus. E aqui posso dizer uma coisa que talvez seja muito forte, mas precisa ser dita. Foi ali que começa a surgir a palavra pecado. Mas me permita dizer algo: pecado não é identidade, é condição humana.
Nós não podemos nos identificar pelo pecado que possuímos. Todos nós carregamos inclinações que nos afastam do ideal divino. Há entre nós aqui, quer seja presencialmente ou pelas câmeras da internet, gente que é orgulhosa. Há entre nós aqui gente que é cobiçosa. Há entre nós aqui talvez pessoas que sejam viciadas em pornografia. Há entre nós aqui pessoas que têm um histórico de adultério. Há entre nós aqui pessoas que sejam inclinadas à homoafetividade. Tudo isso é pecado, não é identidade. Por isso posso dizer para vocês uma coisa: nada disso nos define. Quem nos define é Cristo. Você compreendeu isso? Quem nos define é Cristo. No livro Grande Conflito, na página 469, Ellen White diz: a graça de Cristo é o único poder capaz de subjugar todas as nossas inclinações, todas as inclinações do nosso coração. Sam Allberry, um famoso autor, certa vez escreveu: todos nós temos desejos que foram distorcidos por causa da queda que nos afeta. Desejar o que Deus proibiu não mostra como Deus me fez, mas como o pecado me deformou. Você consegue compreender isso? Sim, a minha carne me inclina a uma série de desejos que eu sei que não são a vontade de Deus, e esses desejos não me definem. Eles apenas revelam o quanto o meu coração está deformado diante daquilo que Deus originalmente me fez. Por isso que Paulo, em algum momento, disse: miserável homem que eu sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Porque aquilo que eu não quero fazer, eu faço, mas aquilo que eu sei que eu tenho que fazer, eu não faço. Ele estava falando das suas lutas, das suas inclinações, daquilo que ele sabia que era a vontade de Deus, mas que ele, por força própria, não tinha condições de fazer. E isso se aplica a qualquer pecado. Então há aqui, talvez jovens, que estejam lutando contra o pecado da fornicação. Sim, é pecado. E a Bíblia ainda vai mais além, ela diz: e nós que caímos no pecado constante da fornicação, acabamos prostituindo-nos a nós mesmos em nosso corpo, diz a Bíblia, porque o nosso corpo é templo de quem? Do Espírito Santo. Então sim, Paulo é radical ao dizer: olha, portanto, já que nós escolhemos pedir que Deus habite no nosso coração, precisamos tomar decisões firmes. Logo, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça isto para o quê? Para a honra e glória de quem? De Deus. Aquele que é espiritual passa a viver os seus olhos sob a ótica de Jesus. Então agora a sua vida é regida tendo como guia maior Cristo. Todas as suas relações e tudo aquilo que ele passa a fazer, passa a ser regido por Jesus. Então a prova que eu vou fazer para a honra e glória de Jesus. O atendimento que eu vou realizar para a honra e glória de Jesus. O namoro que eu vou ter para a honra e glória de Jesus. As palavras que eu vou dizer, direi para a honra e glória de Jesus. Porque prestem atenção, o discípulo é aquele que passa a viver tendo como ótica Jesus. Isso é radical, eu concordo. Mas é assim que Jesus nos convida. É por esta razão que Paulo diz: olha, vocês vão ouvir falar tanta coisa na vida de vocês.
Vocês vão ouvir tantos pensamentos, tantos pensadores, vocês vão ouvir tantas elaborações mentais, vocês vão ouvir tantas ideologias, vocês vão ouvir tantos movimentos, mas prestem atenção, não se conformem com as coisas do mundo em que vocês vivem, mas permitam que o Senhor renove a mente de vocês, de glória em glória, e faça isso através de um culto racional. Sim, esse é o nosso desafio. Não podemos, portanto, chamar de qualquer outra coisa aquilo que a Bíblia chama de pecado. E não se iluda, não estou falando apenas da homoafetividade, falo de tudo. Roubar é errado, quem perdeu não foi relaxado. Se não é seu, deixe no lugar. A Bíblia, ela é supracultural. Talvez nós como brasileiros pensemos assim, mas a Bíblia não foi escrita para brasileiros, foi escrita para pecadores. Vocês compreenderam isso? Então a nossa vida é regida pela ética do céu. Os nossos pensamentos são moldados pelos pensamentos de Jesus. A nossa vida e aquilo que vemos começa a ser moldado então por aquilo que Jesus quer que eu veja, por aquilo que Jesus quer que eu ouça, por aquilo que Jesus quer que eu fale, por aquilo que Jesus quer que eu coma. Assim a minha vida começa a ser moldada, porque agora eu passo a ser discípulo de Jesus. E deles, o principal são os meus sentimentos. Jovens, deixa eu dizer uma coisa para vocês. E me ouçam com muito amor e carinho. Satanás, na maioria das vezes, não consegue derrubar você pela sua intelectualidade. Ele reconhece que vocês são fortes. Porque quem disse isso foi João. João disse, jovens, vós sois fortes. Ele disse isso. E já vencestes o maligno. Ele reconhece que se ele tentar fazer isso pela intelectualidade, ele terá menos sucesso. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Histórias negativas a gente esconde lugar e etc. Histórias positivas é bom a gente contar. Esta semana, um jovem me procurou lá no refeitório. Nesse mesmo dia, a luz e as trevas andaram perto de mim. Brincadeira, eu não sei se o jovem que fez a brincadeira que está por aí é só uma brincadeira, tá? Mas um jovem me procurou. Ele está para namorar, ainda não está namorando, mas eles já estão apaixonados um pelo outro. A menina se sentou comigo, ele também. Ele, pastor, eu queria tirar algumas dúvidas da Bíblia com o senhor. Eu sei que o senhor está almoçando, mas eu posso? Eu falei, claro. Vamos, sente aqui do meu lado e a gente vai conversando. Ele, pastor, eu estava vendo um vídeo e o rapaz estava ali falando algumas coisas sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, sobre a onisciência de Deus, sobre a salvação de Deus. E ele usando a Bíblia e falando, e pastor, meu coração ficou muito angustiado, porque eu pensei comigo, não, mas não é isso que a Bíblia fala. Não tem a ver, ele está tentando mudar o que a Bíblia diz. E ele era muito contundente, pastor, muito... E pastor, não é que me gerou dúvida, me gerou angústia. Então eu vim aqui perguntar para o senhor, ele estava correto? Eu falei, quais foram as ideias que ele apresentou? E ele começou a me falar as ideias. Quando ele terminou de apresentar as ideias, eu disse, não, ele não está correto. Ele não está correto por causa disso. E fui instruindo aquele jovem. E quando terminou, os olhos dele estavam marejados de lágrimas. Eu falei, o que foi? Ele, não, pastor, eu estou marejado porque eu sei que o Espírito Santo está na nossa conversa. Na hora do almoço. Ele estava sentado ao lado da jovem, quando terminou eu falei assim, e vocês dois, me conta aí. Eu todo jeito de fofoqueiro, já perguntei logo, e aí, vocês dois? E ele disse assim, pastor, ele olhou para ela fala. Bonitinho, né? Aí ele disse, não, pastor, é que a gente já se gosta, mas nós estamos orando para saber se é da vontade de Deus. Cara, aquilo foi espetacular demais. Sabe por quê?
Porque a maneira mais audaciosa e que ele tem mais alcançado vitórias, não é tentar enganar você através da intelectualidade, é através da confusão dos seus sentimentos. Porque ele sabe que você está vivendo uma etapa da sua vida, aí principalmente para quem está entre aos 15, 14, até os 25, 24 a 25 anos, ele sabe que você está vivendo uma efusão de hormônios, uma ebulição de hormônios, e que é muito normal você viver intensamente as suas emoções, quaisquer que sejam elas, por causa dessa ebulição. Então é muito comum nessa etapa você ter uma confusão de sentimentos. E aí que ele trabalha. Aliás, Salomão, sabendo disso, disse assim: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Entenderam aqui? Eu não oro para Deus me dar uma namorada porque eu estou desesperado. Eu oro para que escolha bem a namorada, para que não entre em desespero. Entenderam a diferença? Eu não oro para Deus me dar um namorado porque estou desesperada. Eu oro para que Deus cuide do meu coração, para que eu escolha bem, para que escolhendo bem eu não entre em desespero na relação. É diferente. Oração não deveria ser remédio, deveria ser prevenção. Então sim, o pecado, quando entrou no mundo, confundiu não apenas os nossos pensamentos, mas confundiu principalmente os nossos sentimentos. E então passamos a achar que aquilo que sentimos é verdadeiro. Logo, a Bíblia deixou de ser verdade e passou a ser incômodo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus não apaga a verdade para amar. Jesus ama para que você possa amar a verdade. Entendeu isso? Pastor, então, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Homoafetividade é pecado? Não por envolver afeto, mas porque expressa um amor fora do padrão estabelecido por Deus. Sim. O relacionamento sexual, segundo a Bíblia, ele acontece entre um homem e uma mulher. Em Romanos, no capítulo 1, no verso 26 e 27, Paulo descreve a prática homoafetiva como estando contrária ao propósito criativo de Deus. O problema, queridos, não é sentir, é permitir que o sentimento governe a verdade. Lembre-se bem disso. Nem tudo que parece amor nasce do amor de Deus. Existem tipos, pastor, de homoafetividades? Existem. Existe o que nós chamamos de homoafetividade ocasional. É aquela em que o indivíduo sabe que é, mas ele não cede à tentação senão com alguma luta. Então ele vive a sua vida sem relacionamento, mas esporadicamente ele tem relacionamentos. A depender da natureza desse relacionamento, ele pode vir ou não a se apaixonar. E a depender da intimidade que ele tem com Deus, ele pode vir a se sentir culpado ou não em cada nova relação que ele estabelece. Existe o que nós chamamos de homoafetividade circunstancial. É aquela que acontece em circunstâncias específicas. Por exemplo, em presídios. As pessoas ali não são, ou não se identificam como homoafetivas, mas têm relacionamentos em razão do contexto em que estão. Saindo daquele contexto, simplesmente não voltam a ter mais. E existe aquilo que nós chamamos de homoafetividade permanente. É aquela em que a pessoa se identifica e vive a prática. Não é pecado sentir desejo.
Mas é pecado permitir que o desejo governe a nossa vida. E isso se aplica a tudo. Não apenas a isso. Me permita dizer uma coisa. Você não é o que você sente. Você é o que Deus sonhou quando criou você. Embora eu afirme isso para vocês, hoje em dia, nós temos ouvido constantemente na cultura, se é amor, não pode ser errado. Ou ainda, se te faz feliz, não pode ser pecado. A felicidade momentânea não é santidade. A Bíblia diz assim, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Logo, amor e verdade caminham juntas. Jack Perry disse, se a palavra de Deus é a palavra de Deus, então precisamos lidar com isso e crer que o que ela diz é verdadeira. Então, é muito mais sobre o que eu creio do que do que eu sinto. No maior discurso de Cristo, na página 94, Ellen White diz, o amor que desculpa o pecado não é amor de Cristo, mas é uma falsificação que nos leva à ruína. Por isso, o amor que ignora a vontade de Deus, deixa de ser amor, vira apego, vira paixão, vira ilusão. Isso serve para homoafetivos e para heteroafetivos. Se para amar alguém, você precisa abandonar as verdades bíblicas, se prepare para entrar em ruína. Então, pastor, como eu faço para lidar com isto? Pastor, eu sou homoafetivo, eu sou lésbica. Pastor, eu sou heteroafetivo, mas estou vivendo longe dos padrões divinos na minha vida. Pastor, como eu faço então para lidar com isso? O Senhor já deixou claro que a minha inclinação não é pecado, o pecado é dar vazão a ela. Então eu tenho desejos, e sei que o fato de eu tê-los não implica necessariamente que eu estou cometendo um pecado. Eles estão aqui no meu coração e eu luto contra eles. Mas muitas vezes, pastor, sinto que os meus desejos são maiores do que eu. Vocês já entenderam? Isso serve para todos. Para heteroafetivos e para homoafetivos. Quer sejam homens ou mulheres. Pastor, como é que eu faço então para lidar com isso? Me permita dizer algumas coisas. Primeira delas, reconheça a sua luta. Perceba que você tem essa luta. Segundo, amplie a sua comunhão com Deus. Converse com Ele sobre isso. Terceiro, evite situações que podem provocar gatilhos. Por exemplo, não entre na casa das moças, sabendo que se você entrar, você pode cair em tentação. Não entre na casa dos rapazes, sabendo que se você entrar, você pode cair em tentação. Cuidado com as desculpas dos filmes de sábado à noite. Evite gatilhos. Caminhe com gente que está caminhando para o mesmo caminho que você. Deixa eu te dizer uma coisa. Vamos imaginar que daquele outro lado é o céu. E você tomou a decisão de andar para o céu, amém? Você decidiu caminhar para o céu. Então você está caminhando para o céu. Se você está decidindo andar ao lado de alguém que não está indo para o mesmo lugar, ou você ou ele estão em direção oposta. Não existe meio termo.
Estou caminhando para lá. Se você não quer ir para lá, tudo bem, mas não atrapalhe a minha caminhada, é para lá que eu estou indo. Isso precisa ser firme. É uma decisão que você toma diariamente. Procure amizades que estejam caminhando para o mesmo lugar que você vai, para o céu. E por isso procure praticar hábitos que reforcem esse desejo. No mesmo livro, Caminho a Cristo, mas na página 64, Ellen White diz: Cristo não nos deixa sozinhos na nossa luta. Ele é companheiro fiel. E que se volta todos os dias para aquele que decide permanecer fiel a Ele. Lembre-se bem disso. Santidade não é ausência de sujeira. É alguém que percebendo que está sujo, insiste em se limpar. Pastor, e como eu faço para ajudar alguém que está vivendo essa luta? Eu tenho um amigo, eu tenho uma amiga, eu tenho um primo, eu tenho uma prima, que está vivendo essa luta que o Senhor está descrevendo aí. Como é que eu faço para ajudá-los? Lembre-se bem de uma coisa: Jesus Cristo nunca rejeitou ninguém. Então não seja você a fazer isso. Primeiro, escute antes de querer corrigir. Segundo, ore antes de querer ensinar. Terceiro, ofereça amizade real e não um breve tapinha nas costas. Quarto, forme com essa pessoa um laço de discipulado, onde você vai estar literalmente interessado em ajudar. E quinto, celebre os pequenos passos, porque os pequenos passos são grandes vitórias. No Desejado de Todas as Nações, na página 505, Ellen White diz: os que erram precisam ser tratados com ternura. Muitos seriam restaurados se houvesse, em lugar de palavras de acusação, palavras de amor e atos de bondade. No final, Butterfield disse: o fim de todo pecado é o arrependimento. Lembre-se disso: a verdade sem amor fere, o amor sem verdade engana, mas a graça é a única capaz de libertar. Essa semana, Deus me fez recordar, me permita gerar esse paletó, apenas por causa do calor. Essa semana Deus me fez recordar de um jovem que eu chorei muito. Vou te contar por quê. Ele me procurou e disse assim: pastor, eu quero ser rebatizado. Eu disse: é mesmo? É, pastor, eu quero ser rebatizado. Eu falei: e você pode me dizer a razão? Porque eu preciso lhe orientar, se é de fato um caso de rebatismo ou não. Ele disse: não, pastor, eu já estou removido da igreja. Eu falei: sério? Mas você frequenta a igreja? Eu até fiquei meio sem jeito, porque o menino é um adventista, assim, um cristão realmente. Eu falei: desculpa a minha surpresa. Aí ele: não, pastor, e riu. Falou: não, eu já fui restaurado pelo Senhor Jesus. Eu falei: como assim foi restaurado? Ele falou: pastor, eu tenho tantos anos, ele me disse a idade. E falou: eu saí da igreja porque a minha luta é contra a homoafetividade. E durante um tempo eu me senti abandonado por Deus. Durante um tempo eu me senti perdido. E durante um tempo eu fiquei com raiva de Deus. E perguntei para Deus assim: por que é que o Senhor permitiu que estas
esses desejos e essas tendências estivessem no meu coração, eu não queria. E agora o Senhor, sabendo da minha luta, não tira. Por quê? E eu durante muito tempo fiquei irritado com Deus. Então decidi abandonar a Cristo e vivi minha vida de maneira plena, na minha vida homoafetiva. Mas a graça de Jesus me alcançou. E pastor, eu entendi que eu sou apenas um pecador, como todo e qualquer outro. E que a minha luta no pecado é esta, enquanto que para outro a luta é outro. E que no final, viveremos lutando contra as nossas inclinações até a volta de Jesus. Então aquele que tem inclinação para o roubo, continuará lutando contra isso até a volta de Jesus. Aquele que tem inclinação para o adultério, continuará lutando contra isso até a volta de Jesus. Não, Jesus não tem culpa, pastor, das inclinações que todos nós temos. Mas mesmo sem culpa, Ele derramou o seu precioso sangue, para que lançando a culpa sobre Ele, pudéssemos ser livres. Então eu abracei a graça. Eu estava bastante emocionado, mas segurando as lágrimas. Apenas impressionado com o poderoso testemunho de fé daquele jovem, e tão jovem. Que eu disse, então não há nada o que dizer, me dá apenas o seu nome, e eu vou apenas preencher a sua ficha, não preciso fazer mais nenhuma pergunta. Mas deixa eu apenas fazer uma lembrança a você. Você entende que Deus tem poder para mudar qualquer afeição, mas Ele espera que você não tenha mais nenhum relacionamento homoafetivo com ninguém. E Ele sorriu, Ele sorriu. Então olhou para mim sorrindo e disse, eu sei, pastor. Se Deus não me der o amor pelo sexo oposto, está tudo bem. Por amor a Cristo, eu escolhi permanecer solteiro por toda a minha vida, até que Ele venha. E aí eu comecei a chorar. Porque aquele jovem só conseguiria responder isso pelo poder de Deus. Vocês entendem isso? Agora me permita ampliar isso. Imagine um jovem heteroafetivo me procurando. E dizendo assim, pastor, eu vim porque eu preciso ser rebatizado. E eu faço a mesma pergunta, por que eu vejo você participando da igreja, vejo você atuante, e aí você olha para mim, dá um sorriso e diz, não pastor, eu já estou removido, eu vim apenas pedir o rebatismo. E por quê? Não pastor, porque eu vivi a minha vida longe dos caminhos de Deus, me relacionando sexualmente com várias mulheres, mas agora eu escolhi ser fiel a Deus e receber de Deus mentalmente a virgindade. Mas você entende então que você precisará permanecer casto até o casamento? Então o jovem, hipoteticamente, me diz, eu entendo pastor, inclusive, se o Senhor Deus não me der nenhuma esposa para eu casar, permanecerei casto por toda a minha vida. Só é capaz de dizer isso a um jovem que foi completamente batizado pelo Espírito Santo. E que escolheu viver com Cristo, para Cristo e por Cristo. A sua ótica mudou. Agora quem guia os seus pensamentos é Jesus. Quem governa o seu coração é Jesus. E é Ele quem determina as suas ações. É Ele quem determina as suas atitudes. Então meu sermão nessa noite é para você que é homoafetivo, que se identifica dessa maneira. Eu tenho algo a dizer para você. A sua inclinação não determina quem você é. Você é filho do Deus Altíssimo e foi salvo pela graça dEle. Mas eu também digo isso para você, que é heteroafetivo. Não se iluda. Está na mesma prateleira, porque todos são pecados. Então quero desafiar você,
que é heteroafetivo, a permanecer firme e fiel ao Senhor. Quer seja você homem ou mulher, a dizer: Senhor, cuida do meu coração, para que Satanás não atrapalhe o meu relacionamento contigo por meio dos afetos e das minhas inclinações. Cuida do meu coração, para que a única porta que eu abra seja aquela para o Senhor entrar. Esse é o meu apelo nessa noite para você. Por isso, o meu sermão nessa noite é para você, que quer hoje tomar a decisão de dizer: Senhor, eu quero permanecer firme e fiel a Ti, apesar das minhas inclinações, e mesmo em meio aos meus pecados. Senhor, me ajuda a viver a verdade e a ouvir apenas a Tua voz, não as vozes deste mundo, muito menos as vozes que ecoam do meu próprio coração. Você está disposto a tomar essa decisão ao lado de Jesus? Tanto para você que tem a inclinação heteroafetiva, mas quer permanecer fiel a Jesus, até que Jesus lhe conceda alguém, que você se case e viva segundo o propósito dele. Ou para você que tem inclinação homoafetiva, mas quer viver o propósito de Jesus e quer permanecer fiel e firme a Ele, cumprindo na sua vida aquilo que Ele deseja. Se é sua vontade fazer isso, eu quero orar com você. Você vai ouvir uma música sendo tocada ao piano como um fundo musical. Pablo, se aproxime para mim, por gentileza, aqui. Pode cortar o fundo, meninos. E o Pablo vai começar a tocar. E por que ele vai tocar? Não é para emocionar você. É porque a partir desse toque eu quero que você se levante de onde está. Você, jovem. Não me interessa. São apenas somente pecados. E o primeiro pecador a descer serei eu. Porque o pastor de vocês é pecador e precisa desesperadamente da graça de Deus. Eu quero pedir a você que tem inclinação homoafetiva, ou a você que quer tomar a decisão de ser fiel a Cristo na sua heteroafetividade, a se levantar de onde você está e vir à frente. Dizer: pastor, eu quero hoje tomar essa decisão de ser fiel a Jesus. Eu quero entregar a minha virgindade a Jesus. Eu quero, pastor, que a minha virgindade seja dele, até o dia em que ele dizer: agora você pode dá-la a alguém. E que esse alguém só receba com uma aliança no meu dedo, para que o compromisso seja feito no altar perante ele. Sim, esse é um ato de coragem. Porque são muitas as tentações aqui, ao nosso redor. Todos nós temos inclinações. Quem dera, se no nosso batismo fosse batizado junto conosco os nossos hormônios. Mas eles não são. Então precisamos lutar contra as nossas inclinações em todo o tempo. Então eu quero desafiar você a tomar esse compromisso com Jesus. Pastor, mas eu não sou mais virgem. Não importa. O que importa nesse momento é o que você a partir de agora selará com Cristo. Pastor, eu quero que Jesus renove na minha mente o compromisso com Ele. Eu estou namorando, eu estou com a minha namorada aqui, eu estou com o meu namorado aqui, e eu quero com ele e com ela fazer um compromisso. Nós nos conheceremos somente no altar, e se formos para o altar, porque eu estou entregando nesse momento o meu relacionamento a Jesus. Então, pastor, eu estou nesse momento tomando essa decisão. Eu quero permanecer firme e fiel a Ele. Pode vir. Se o Espírito está falando com você, pode vir. Mas também quero falar para você que tem inclinações homoafetivas. Pastor, a minha luta é porque eu
sou uma menina e sou apaixonada por outras meninas. Eu sou lésbica. Pastor, há salvação para mim? Há. Pastor, há poder e perdão para mim? Há. Pastor, há misericórdia para mim? Sim. Pastor, Deus tem poder para guiar a minha vida, apesar das minhas escolhas? Sim. Então é para você que esse chamado está acontecendo. Pastor, eu sou um rapaz que sou apaixonado, eu luto com essa inclinação, eu tenho essa inclinação por outros rapazes, eu já me apaixonei, inclusive já me relacionei. Sim, você é um pecador como eu sou, e como qualquer um aqui é. Então esse convite também é para você. Para você dizer assim, eu quero nessa noite, dizer, quero pertencer a Jesus. Quero dizer a Jesus, Senhor, o Senhor sabe o que anda no meu coração. Eu, portanto, nessa noite, coloco o meu coração nas tuas mãos. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Do alto de 3 degraus, a olhar para vocês, não enxergo nem heteroafetivos, nem homoafetivos. Eu enxergo pecadores, que escolheram depender da graça de Deus. E é assim que Cristo vê você. E a graça de Cristo dará poder para viver e vencer, baseado na decisão que hoje você tomou. Sim, Senhor, eu entrego a Ti os meus pensamentos e o meu coração. Mas antes de orar, eu quero perguntar, há mais alguém que quer tomar essa decisão? Louvado seja Deus, porque a imensa maioria de vocês se levantou. Mas há mais alguém que quer dizer assim, quer saber, pastor, eu preciso mudar. Jesus está me incomodando. Eu sou apaixonado pelo pecado, mas eu escolhi viver a verdade hoje. Então eu hoje decido. Eu vou entregar a santidade da sexualidade da minha vida a Cristo nesse momento. Para que eu possa viver a sexualidade como Cristo deseja. Há mais alguém que quer tomar corajosamente essa decisão? Eu vou orar nesse momento, mas se houver alguém ainda, pode vir, eu quero orar com você. Eu sei que você já se levantou, mas dar mais um passo talvez fará toda a diferença entre o desejo e a firmeza de propósito. Há mais alguém? Se houver, venha. Eu quero orar por você também. Pastor, eu quero entregar a minha vida. Eu quero decidir apenas baseado no que Cristo decide. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Feche os seus olhos. Senhor, eis uma das maiores batalhas que esses jovens enfrentam. Viver a sexualidade da maneira como o Senhor deseja que eles vivam. Tanto heteroafetivos quanto homoafetivos. Nesse momento, Deus bondoso, estes grupos se misturam. Alguns vieram à frente, outros se levantaram para dizer, Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos. Toma, Senhor, para que as minhas inclinações não me governem, mas o Senhor é quem governe sobre a minha vida. Toma, Senhor, para que haja santidade no meu viver.
Toma, Senhor, para que a ética da minha vida seja a ética do céu. Os meus pensamentos sejam os pensamentos do reino. É isso, Senhor, que eles fizeram ao se levantar. É isso, Senhor, que eles fizeram muitos ao virem à frente. Escolhem hoje, Deus bondoso, te servir, inclusive na área sexual. Senhor, não permita que o presente que o Senhor deu se torne maldição, provocada e promovida por Lúcifer. Mas que eles vivam a plenitude da sexualidade, segundo a tua vontade. Eu sei, Senhor, que somente pelo teu Espírito isso será possível. Então eu clamo em nome de Jesus, para que o Senhor os batize com teu Espírito Santo. Para que ao tomarem decisões corajosas e firmes ao lado de Jesus, eles não sintam o peso nem o fardo, mas a leveza que o mundo não pode explicar. Eu louvo o Senhor, porque há aqui jovens sinceros, que reconhecem que esta é uma grande batalha que estão enfrentando, mas que hoje escolhem pedir que o Senhor guerreie essa batalha por eles. Ó Deus, não nos permita deixá-los para trás, mas nos dá condições como igreja de apoiá-los, de ampará-los, de amá-los, de orientá-los, de acolhê-los e de fazê-los perceber que a graça de Jesus tem poder para encobrir toda e qualquer transgressão. Enxuga suas lágrimas, ouve a sua voz e jamais permita que seus pecados confiram a eles identidade, mas que a identidade seja conferida por Deus. Que eles nunca se esqueçam de que são filhos e filhas tuas. Que quando Jesus voltar, revestidos do corpo de glória, enfim vivamos sem as inclinações que hoje nos torna pecadores. Mas que até aquele dia chegar, Senhor, o Senhor guerreie as nossas lutas em nós e também por nós. Oriente os teus filhos, ó Deus. É o que eu peço a Ti. Me despeço mais uma vez desse culto, erguendo bem alto as minhas mãos para abençoar este povo, quer esteja aqui ou na internet, dizendo que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz.